mesmo contribuir aí para a infraestrutura, principalmente, né, para quem passa pela região. É isso que a gente espera, né? Sempre esse desenvolvimento e de forma, claro, sustentável, né? Não só em relação à infraestrutura, mas em relação à qualidade de outros serviços da saúde, educação, segurança, vivendo num ambiente mais harmonioso, né? Mas isso depende de iniciativas da gestão pública, né, como essa aí de realizar alguns trabalhos. Se for ainda num modelo sustentável, melhor ainda, né? Existe um ranqueamento que é feito, inclusive, entre os municípios que estão indo na direção correta, né? Somando pontos aí nessas ações, nesses trabalhos, para gerar esses recursos para o bem-estar da população. Esses indicadores ajudam a avaliar o desempenho das cidades e saber se estão alinhadas com aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Como um guia, né? Tem um certificado que aponta as qualidades das cidades e os aspectos ainda que precisam ser melhorados. Uma das empresas que faz essa análise, né, conseguiu fazer um mapeamento daqueles municípios com mais de 100 mil habitantes e na lista de 2024 aparecem 5 cidades aqui da região metropolitana de Campinas. Americana na 15ª posição, Indaiatuba na 19ª, Atibaia na 26ª, na 27ª vem Campinas e depois Valinho na 28ª. Tem outros municípios bem próximos aqui da gente, também bem avaliados, como Bragança Paulista, que está na 5ª posição desse ranking, e Jundiaí na 11ª posição. E a gente vai conversar com a responsável aí por esse levantamento, a Raquel Cardamone, especialista em cidades inteligentes, CEO da Bright Cities, que já está em contato com a gente. Seja bem-vinda. Bom dia, Raquel. Bom dia, Sandra. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, que é sobre cidades sustentáveis. E a gente querendo entender exatamente quais são os critérios dessa avaliação, né? Porque é bem amplo se for pensar em todas as necessidades que a gente tem dentro de uma cidade, né? Sem dúvida. Bom, gerenciar uma cidade tem uma complexidade grande, ao mesmo tempo que atualmente existem normativas que indicam quais são, né, os indicadores que deve ser avaliado para ter uma cidade aí sustentável, buscar entender a performance da cidade. Então, a gente desenvolveu esse ranking Cidades Sustentáveis, que está levando em consideração, Sandra, 40 indicadores, tá, nos pilares de prospectar, gestão, bem-estar, segurança, infraestrutura e serviços básicos. Então, são avaliados esses 40 indicadores para entender como que está a performance da cidade na entrega do serviço público. E não é, na verdade, gerar uma competição das cidades, né? Mas dar esse detalhamento do que precisa ser melhorado. Exatamente. O intuito do ranking é gerar o entendimento, né, das cidades acima de 100 mil habitantes. Então, você bem comentou, né, que foram incluídas as cidades da região metropolitana de Campinas. Entender como ela está performando hoje para que seja feito um plano de ação para a melhoria desse atendimento do serviço público. Então, o intuito, mais do que, né, gerar uma competição, é mais uma competição que a gente diz positiva, né, para a gente entender o que uma cidade está fazendo bem, é um movimento de colaboração, entendimento, o que a gente pode melhorar, e muitas vezes uma cidade próxima está tendo um desempenho melhor no indicador, deixa eu entender quais foram as ações e soluções que estão sendo utilizadas, para que a gente possa aprimorar todas as cidades de uma forma geral, né, o intuito é isso. Então, a Americana, como você colocou, ficou, né, dentre as cidades aí da região em primeiro lugar. Vamos entender quais são os indicadores, né? E aqui, importante dizer que esse ranking está publicado, o ranking de cidades sustentáveis, né, orientado nas ISOs de cidades, ele está publicado, está 100%, né, aberto os dados, então as cidades podem utilizar para entender e desenvolver aí planejamentos estratégicos e ações para fazer as melhorias. E para fazer esse ranking, vocês trabalham com 40 indicadores, né, com 5 pilares. Poderia explicar melhor essa parte? Claro, o que é bem interessante que atualmente a gente já tem ISO de cidades, é uma normativa internacional que foi traduzida para o Brasil, então ela é uma NBR, que é uma normativa que sugere 100 indicadores para as cidades acompanharem e monitorarem serviços públicos no tema de cidades sustentáveis. Então, para entender como que ela
né, ela pode alcançar, se tornar uma cidade sustentável, quais são os indicadores para isso. E aí, nesse ranking, a gente avalia 40 desses indicadores. Então, dentre esses indicadores estão o atendimento de saneamento, como que está a área da educação, a área da saúde, a área da segurança, toda a parte social também da cidade. Então, como que está a avaliação da performance dela, como está a taxa de homicídio. Então, com isso, a gente consegue identificar qual que é a performance e o atendimento do serviço público naquela cidade, que vai impactar a qualidade de vida. O principal propósito desse ranking é mensurar a qualidade de vida em cada um dos municípios, né? E ajudar a identificar oportunidades de melhoria em cada um deles também. A base de dados é oficial, é de dados públicos mesmo. Isso, ótima pergunta, assim, como que a gente busca, né, fazer essa análise, né, da performance? A gente busca dados públicos, fontes de dados públicas, como o IBGE, DataSUS, SNIS. No Brasil, há mais de 50 fontes de dados públicos. Então, a gente coleta essas fontes, normatiza essa informação e passa a fazer essa análise diagnóstica das cidades. E com isso, a gente faz essa comparação e gera o ranking. Então, são 100% de dados confiáveis, né? Dados públicos, efetivamente, são os dados que são utilizados para desenvolvimento de políticas públicas, e a gente disponibiliza agora essa informação, né, 100% também pública, de uma maneira organizada em normativa internacional de cidades inteligentes, né? É uma normativa 37120, e que hoje a gente consegue comparar qualquer cidade do Brasil com outras cidades do mundo também, agora com essa normativa internacional. E aí a gente até pode usar, né, um exemplo, né, de análise da cidade, por exemplo, de Campinas. Quais foram os indicadores que Campinas mostraram como uma oportunidade de melhorias? Então, aqui a gente também consegue listar os indicadores que a cidade tem, né, essa oportunidade. Então, por exemplo, nesse ranking apareceu porcentagem da população da cidade com sobrepeso. Então, ela está num nível que não está nos melhores, né, indicadores ali da sua performance. O consumo doméstico de água per capita, né, a gente fala do consumo de água também como um importante indicador na área de meio ambiente. Também Campinas apareceu, né, foram 319 cidades avaliadas. Campinas está, né, lá embaixo na posição. Então, o que ela pode fazer de planejamento para conscientizar melhor a população na questão do consumo de água, para também aplicar aí soluções que reduzam o desperdício de água. Então, são algumas das soluções que podem ser colocadas. Também apareceu participação dos eleitores nas últimas eleições municipais, então teve uma queda, teve impacto da pandemia, mas como que a gente, né, faz uma conscientização para que isso volte a ter uma participação maior nas eleições agora que a gente vai ter municipais. Então, são indicadores bem claros do que precisa ser aprimorado. E também tem os indicadores que a cidade teve um bom desempenho. Então, aqui é para acompanhar anualmente como que está a evolução das cidades em busca de se tornarem cidades cada vez mais sustentáveis. E, Raquel, você sabe dizer se as cidades utilizam esse ranking? Como é a receptividade, né? Elas utilizam para se balizar e ver onde tem que melhorar? Alguma dessas cidades procuram vocês? Como que é essa receptividade? Sim, esse é o segundo ano da publicação do ranking, então a gente está, né, disseminando cada vez mais, mas o ano passado, né, a Americana, que foi uma das primeiras, a gente teve um trabalho junto com a prefeitura, né, de eles receberem as informações. Todas as cidades podem acessar e o cidadão também consegue acessar. O ranking está publicado, é só colocar lá ranking de cidades sustentáveis, Bright Cities, e vai aparecer, né? Dá para baixar as informações, mas a gente faz também um trabalho proativo de comunicar às cidades sobre o ranking e disponibilizar os dados, para que eles sejam, né, informados e que utilizem essas informações. Então, sim, a gente vê um crescimento muito grande das cidades em buscar dados para tomada de decisão. E aqui a gente está falando de dados, né, numa normatização internacional e dados públicos, dados que né, fazem um comparativo entre cidades, então muito relevante para que eles direcionem melhor os investimentos. Né, aqui a gente tem uma performance clara de como eu estou em cada um dos indicadores. Então, a utilização deles no direcionamento dos investimentos das atividades ou ações, né, plano estratégico é muito importante. Então, a gente tem sentido sim que tem crescido a utilização dos dados para tomada de decisão, mas ainda, né, é um trabalho de cultura de cada vez mais a gente disseminar
né, a importância de monitorar indicadores. Uhum. Você comentou de Americana, né, que foi uma das que buscaram mais detalhamento. Em relação ao ano passado, ela subiu de posição depois dessa análise? Ela subiu na performance, ela continua, né? Ela ficou em primeiro lugar das cidades que a gente está comparando aqui, né? Como você colocou, da região metropolitana de Campinas. Então, a Americana continuou em primeiro, em Indaiatuba, Campinas, a gente viu que ela manteve, porque muitas cidades elas também melhoraram no ranking, e aí muitas vezes a gente tem essa mudança, mas ela continuou na liderança. Então, acompanhando, né, a importância de acompanhar e sempre estar evoluindo, porque outras cidades, o intuito é que todas melhorem, Sim. E aí a régua cada vez vai ficando, né, mais para cima. Então, ela se manteve aí nessa liderança, o que foi um resultado muito positivo, e, de novo, tem oportunidades mesmo assim de melhorias aí de indicadores, mas é importante, né, mostrar essa evolução e esse caminho que a cidade está fazendo, né, a busca por cidades melhores, com qualidade de vida, ela é contínua, né, e aqui a gente está dando um roteiro, né, para que as cidades possam fazer esse acompanhamento. Imagino que não seja só também uma responsabilidade da gestão pública, sim, a maior parte, mas o envolvimento social também de entidades, ONGs, a sociedade civil como um todo. É super importante dizer que as cidades, né, que nós queremos, né, viver com qualidade, né, o ideal de uma cidade ser sustentável é uma cidade que ela utilize, né, muito bem os seus recursos, seja de pessoas, seja de investimento, para entregar serviços públicos que entreguem e no dia a dia a gente se torne, tem essa qualidade de vida. E para isso, sem dúvida nenhuma, não é só responsabilidade do setor privado, né? Vai setor público, setor privado, as entidades, as organizações. O setor público ele tem uma influência grande, mas a gente só vai conseguir conquistar a cidade que a gente quer se a gente tiver um trabalho em conjunto. Então, se as empresas, por exemplo, puderem terem uma participação nos incentivos e toda essa fomentação de emprego para o desenvolvimento econômico, como que ela cuida do seu entorno, né? Então, tem muito investimento envolvido em conjunto. A gente diz que a transformação vai vir só com a soma do setor público, privado, entidades e do cidadão, como você bem colocou, Sandra. E aí o cidadão também consegue, né, com essas informações de dados, entender quais são as ações que ele pode também influenciar e fazer esse monitoramento da gestão. Raquel Cadamone, especialista em cidades inteligentes, CEO da Bright Cities, muito obrigada por compartilhar, então, esse relatório, esse ranqueamento e saber que ele está disponível também para quem quiser consultar. Obrigada. Eu que agradeço. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.